Que a comunicação não se canse jamais de estar a serviço da verdade e da paz. Que a comunicação não se canse jamais de estar a serviço da verdade e da paz. O Espírito prometido continua a revelar a verdade. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais um dia para encerrar com chave de ouro hoje a nossa semana de comunicação. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos para conhecermos, refletirmos sobre a nossa missão de comunicar Jesus Cristo a todos. Boa noite à irmã Joana Puntel, boa noite à irmã Joelma, e eu passo a palavra para a irmã Joelma. Boa noite a todos, que bom nos encontrarmos nesta noite. Desde segunda-feira que nós estamos trilhando este caminho que escolhemos para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na segunda-feira, demos início a esta série de lives, que é, na verdade, um processo formativo. Nós sabemos que tanto em nosso Regional Nordeste 2, quanto em outros regionais, muita mudança aconteceu nas equipes de pastoral da comunicação. Então, nós quisemos oferecer a todas as nossas equipes, de todas as paróquias e comunidades, dioceses e arquidioceses, uma comemoração diferenciada, uma oferta de formação de qualidade. E nós tivemos isto. E nesta noite nós temos uma alegria imensa de encerrar com chave de ouro, como nós temos dito, esta semana formativa, recebendo aqui no nosso espaço de bate-papo, de formação, a irmã Joana Puntel. A irmã Joana Puntel é gaúcha, mas mora em São Paulo. Já morou em muitos lugares antes, já é conhecida nossa do regional, já esteve tantas vezes aqui nos ajudando com a pastoral da comunicação. Nós temos a alegria de, nesta noite, para refletir sobre o pensamento da Igreja sobre a comunicação a partir das mensagens dos papas para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ter a irmã Joana entre nós. Irmã Joana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Realmente eu me sinto bem-vinda, porque esse regional Nordeste 2 está no coração e também sempre no pensamento, na oração. E eu agradeço muito a possibilidade de participar dessa Semana da Comunicação, porque, como mesmo você disse, irmã Joelma, é uma parte formativa e diferenciada, né? Estão de parabéns com essas lives. Eu tenho acompanhado algumas, à medida do possível, e estão de parabéns. Eu agradeço também pelo convite. Muito bem, irmã Joana. E a gente também quer acolher tanta gente que vem chegando, tanta gente que está entrando aqui nas nossas lives. E eu já tenho uma mensagem que eu quero começar com ela, que é uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem do nosso querido Dom Jaime, que é o bispo referencial para a pastoral da comunicação no Regional Nordeste 2. E ele saúda a senhora, deseja uma boa live, e ele diz o seguinte: com muita alegria, vamos todos acolher e assistir a irmã Joana Puntel, fechando com chave de ouro a nossa Semana da Comunicação do Nordeste 2. Parabéns, Deus as favoreça, os favoreça. Então, o Dom Jaime está nos acompanhando, também queremos mandar um abraço grande, grande para ele. Sim, Dom Jaime é um grande lutador, um guerreiro também para levar adiante a comunicação. Nós nos conhecemos já há muitos anos, eu posso dizer isso, um grande guerreiro e pessoa que tem muito amor pela comunicação e consegue abrir caminhos para que outros trilhem esse amor à comunicação e também como trabalhar, como evangelizar no mundo da comunicação. Um abraço, Dom Jaime.
Muito bem. Irmã, você tem muitos livros lançados, nós sabemos, uma vida inteira dedicada à comunicação. O Dom Joaquim Moll, quando esteve conosco nesta semana, inclusive disse: vamos construir uma estátua Estátua da não, irmã falou Joana. monumento. Monumento! Ah, Desculpe. eu O lembro bem monumento, disso. Estátua isso é mesmo. muito parada. Estátua é parada, né, irmã? Então, um monumento, né? Sinal da gratidão da igreja para com o seu trabalho, que é de uma vida inteira, né? Então, como primeira provocação para a senhora dar início à sua fala, eu gostaria de ouvir da senhora essa análise sobre o percurso histórico dos caminhos da comunicação que a igreja tem trilhado ao longo da sua história, antes do concílio e depois do concílio Vaticano II, com todas as novas pistas de ação e de crescimento também na consciência da comunicação. É bastante conteúdo para se falar em pouco tempo, mas a gente desperta o gosto, né? Muitos dos que fazem parte do Regional Nordeste 2 já me têm ouvido falar em algumas partes que eu vou abordar hoje à noite. Mas, primeiro, a gente precisa dizer que é uma alegria muito grande perceber o caminho ascendente que a igreja fez e faz a respeito da comunicação. Naturalmente que a gente precisa sempre visitar um pouquinho a história, né? A história onde está a raiz daquilo que nos nutre, que é sempre o evangelho, e somos evangelizadores. Dom Moll também acabou de, né, quinta-feira à noite, de frisar bem isso, somos evangelizadores da comunicação. E acontece que, antes do Concílio Vaticano II, não é que a igreja não se relacionava com a comunicação, mas era muito diferente, eram outros tempos. E, claro, nós tivemos, por exemplo, a fundação do jornal Observatório Romano, ainda em 1880 e poucos, e depois nós tivemos aqui na década de 30 a fundação da Rádio Vaticano, e assim outras iniciativas que houve, mas não havia esse relacionamento como nós temos hoje e está crescendo. E também, se a gente for olhar mesmo a história, que a gente até relata em algum dos livros, né, era muito difícil, muito reticente a relação da igreja com comunicação. Em primeiro lugar, porque não entendia muito, né? Segundo, eram outros tempos da própria igreja levar adiante a evangelização. Mas a gente vai falar mais, então, a respeito do que acontece no Concílio Vaticano II, que é um marco histórico, mas é um marco também que deu uma reviravolta na própria igreja, pastoralmente falando, né? Então, eu sempre costumo dizer assim, olha, a comunicação entrou no Concílio Vaticano II por querer do Espírito. Até escrevi uma vez um artigo onde dei esse nome, o querer do Espírito. Por quê? Vocês podem imaginar o Papa São João XXIII preparando, né, com os seus assessores essa convocação do Concílio Vaticano II, mas não só preparando a pauta. É lógico que ia falar de liturgia, falar da palavra de Deus, falar da natureza da igreja, então, temas muito pertinentes à própria natureza da igreja. Mas entrar na pauta de um concílio, a comunicação, foi algo inédito e causou surpresa. Então, por que eu digo que é o querer do Espírito? Porque a igreja não estava preparada. Mas também disso vem, assim, uma lição muito grande. Será que a gente, para começar as obras de Deus, para começar a desenvolver a evangelização, precisa só estar bem preparado ou aquilo serve de ponto para você sempre ir se preparando no diálogo entre fé e cultura, como depois o concílio vem nos ajudar a refletir? Então, essa maravilha, o querer do Espírito, fazer entrar. E depois, quem continuou, né, no Concílio Vaticano II foi o grande Paulo VI,
né? São Paulo VI. E ontem nós tivemos a memória, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco, mas acontece que esse homem, Paulo VI, levou adiante com muita garra e percebeu também, certamente, a gente pode deduzir isso, né? No próprio Concílio Vaticano II, a Igreja não caminhava muito na questão da comunicação. Haja vista que na própria comissão não havia ninguém preparado e nenhum leigo e assim por diante, de maneira que a comunicação estava muito aquém daquilo que deveria ser, e decepcionou muita gente também, que entendia de comunicação e esperava do Concílio Vaticano II algo mais forte. Acontece que esse Papa, o Paulo VI, ele deve ter percebido que algumas coisas deviam ser criadas para que houvesse depois um deslanche, um desenvolvimento. Então, nós vamos notar no documento do decreto intermirífica, que é de uma grandeza, pois é muito grande o que ele fez, um divisor de águas mesmo, embora ele foi cortado muitos artigos foram cortados, e ficou com 24 artigos, bem pequenino. Mas ali nós temos o quê? A gente vai perceber que muitas coisas que se deslancharam depois foi por causa que estavam ali nesses 24 artigos. Haja vista, por exemplo, o número 18, onde se pede, se solicita que se crie o Dia Mundial das Comunicações. Então, que não foi criado no concílio, mas foi uma solicitação do concílio, não é? E acontece que, para se criasse outros secretariados também, que viessem a refletir a comunicação, etc. e tal. Então, isso tudo está ali, mas quem que levou para frente depois? Foi o Paulo VI. O Paulo VI que deu, assim, um apoio, um incentivo tão grande, que já, quando acabou o concílio, no ano seguinte, em 1966, o concílio acaba em 65, já em 1966 é criado o Dia Mundial das Comunicações. E quem fez a primeira mensagem, que daí por diante não parou mais, foi o próprio Paulo VI. Então, porque as coisas podem nascer, mas se não tem alguém que incentiva, e justamente com a autoridade que o Papa Paulo VI tinha, né, como Papa, então foi muito importante que, se a partir do Concílio Vaticano II, que teve uma abertura tão grande, e especialmente ali no documento Gaudium et Spes, que a Igreja começa, então, a se dar conta e começa a dialogar com o homem moderno, com as angústias, com as tristezas, com as alegrias, com as esperanças, e abriu, assim, os horizontes para entrar um ar novo, e com isso se começou a trabalhar a pastoral da comunicação também, pouco por vez, mas ela começou a deslanchar. Por quê? Porque tinha uma base grande do Concílio Vaticano II que levava a Igreja a modificar os métodos, a ser mais pastoral, e aí, pois, tivemos outros documentos tão importantes, sempre baseados nessa abertura. Então, por isso que a gente precisa sempre lembrar o Concílio Vaticano II como criou as plataformas para que se caminhasse sobre ela. E depois, então, o Papa Paulo VI, que começa com a primeira mensagem, né, do Dia Mundial das Comunicações, e daí por diante nenhum Papa, com exceção do João Paulo I, que só teve um mês no pontificado, então nós não encontramos mensagens dele, naturalmente, porque não coincidiu com o Dia Mundial das Comunicações. Mas nós vamos encontrar, assim, uma maravilha. E como é que se dá essa progressividade de abertura na Igreja a respeito da comunicação? Bom, ela já começa, assim, o Paulo VI, por exemplo, para nós lembrarmos, sempre as mensagens dos papas caminham com o quê? Caminham com essa questão o que está acontecendo no mundo, qual é o diálogo que precisa ser feito.
não simplesmente por causa que eu, por exemplo, recordo aqui, olha, as mensagens do Papa Paulo VI, só pelos títulos, a gente já vai percebendo como não é algo que é para a igreja, para a sociedade só praticar, mas a igreja ajuda a refletir sobre o que vai acontecendo no mundo e como ela precisa dialogar. Por exemplo, a primeira mensagem, em 1967, os meios de comunicação social. Ali é colocado qual é a posição da igreja. Ela incentiva, depois a imprensa, o rádio, a televisão e o cinema para o progresso dos povos. Então, ele deixa muito claro o que é o progresso. E esses meios de comunicações devem estar a serviço do quê? Do bem do povo. Depois vai falar sobre comunicações sociais e família. Depois, comunicações sociais e a juventude. Os meios de comunicação social a serviço da unidade dos homens. Olha, unidade, juventude, família. Depois, a serviço da vida. E depois, a afirmação e promoção dos valores espirituais. A evangelização no mundo contemporâneo. Comunicação social e reconciliação. Olha esses títulos. Como eles são, assim, com temas fortíssimos, que quem quiser, e eu incentivo aqui, fazer um estudo sobre isso, vai encontrar como é que a igreja foi cada vez mais se abrindo e dialogando a respeito da comunicação. Por exemplo, tem assim, ó, diante dos direitos e deveres fundamentais do homem, a comunicação social é isso. Então, vamos encontrando também os critérios, né? Depois, olha, a publicidade nas comunicações sociais, vantagens, perigos, responsabilidades. Olha, em 1977, já falando sobre a questão da publicidade, né? Depois, o receptor da comunicação social, expectativas, direitos e deveres. Mas nesses últimos anos é que nós temos assim trabalhado bastante sobre os receptores. Naquela época ainda emissor e receptor, não é? Mas veja, já havia expectativa, já ele via trabalhando nesse sentido. Então, uma das primeiras coisas que eu queria chamar a atenção é essa progressividade da igreja no seu diálogo com a cultura, não é? Depois, então, nós tivemos, ainda durante o pontificado de Paulo VI, em 1975, então, nós temos o documento sobre a evangelização no mundo contemporâneo, não é? Que é a famosa Evangelii Nunciandi, onde a gente quer encontrar o que é evangelização, como evangelizar, e já se fala que um dia a igreja se sentiria culpada diante de Deus se ela não usasse os meios de comunicação social, mas sempre dentro de um documento que a evangelização, o central, o núcleo, é a evangelização. Sobre isso nem preciso falar muito, porque eu assisti a live de Dom Moll outro dia, onde ele insiste tanto sobre isso, e também quem assistiu também as conferências, ou palestras, ou cursos que a gente deu no Nordeste 2, a gente falou muito sobre sempre essa questão, como não é uma igreja midiática, mas ela se serve dos meios, mas o central é a evangelização. Bem, depois nós temos, então, o nosso querido João Paulo II. O João Paulo II foi um homem que trabalhou muito com os meios de comunicação social. Então, ele se tornou um papa midiático, né? E uma das, não propriamente críticas, mas de análises que se faz é assim, é verdade, todos os meios de comunicação corriam atrás do João Paulo II. E aí a igreja tinha oportunidade de falar, de dizer, isso é um ponto muito positivo. O que talvez falhou, não por parte do Papa, é como os meios de comunicação praticarem o que o Papa dizia, né? Então, uma coisa é você estar nos meios, outra coisa é os meios se aproveitarem de você, porque o sensacionalismo, porque é uma autoridade, etc. e tal, mas a gente precisa ser coerente e praticar. Então, o Papa João Paulo II, que esteve no seu pontificado por quantos anos? 27 anos. E todos os anos, né, em sequência,
o Dia Mundial das Comunicações teve a mensagem do João Paulo II. Também aqui eu gostaria assim de pontuar algumas, como é que foi que se deu esse diálogo. A gente pode perceber um crescente também por parte da igreja. Tem muitas falhas, mas olha, vamos olhar o positivo, o progresso. Né? Então, por exemplo, o Papa João Paulo II fala comunicações sociais e desenvolvimento da criança, comportamento ativo das famílias perante os meios de comunicação social. Tem uma coisa também muito importante com o João Paulo II, que em várias ocasiões ele se aproximou do tema que a ONU colocava, por exemplo, o ano da família, o ano dos idosos, o ano da promoção da paz, e assim por diante. E o Papa, então, fazia esse link, né, tratando de assuntos que as pessoas ouviam falar daquele tema num lugar, com bom sentido, e vamos reforçar também. Então, a igreja também dialogava nesse sentido. Por exemplo, olha, as comunicações sociais a serviço da liberdade responsável do homem. Se nós formos analisar o que nós estamos vivendo hoje, o que é a liberdade, né? Não vou tratar aqui, não se preocupe, porque já está muito na vista, né? Mas olha lá onde é tratado isso. É serviço da liberdade responsável do homem. Quer dizer, a igreja está dizendo algo aqui, baseado em princípios do Evangelho. A comunicação social e os problemas dos idosos, foi o ano que a ONU decretou, o ano dos idosos. A comunicação social e a promoção da paz. Comunicações sociais, instrumento de encontro entre fé e cultura. A promoção cristã da juventude, a formação cristã da opinião pública. Olha, como é que se dá a formação da opinião pública? Será que a igreja tratou alguma vez disso? Tratou nas mensagens, isso sem falar em outros documentos, não é? Aí, a formação cristã da opinião pública. Então, não é simplesmente opinião pública, como muitos dizem agora, é liberdade de expressão, é liberdade, tudo é liberdade de expressão e faltam os critérios principais para ser uma liberdade de expressão que respeita aos outros, etc., né? Depois, a promoção da justiça e da paz, a religião nos mass media. Olha, então foi tratado aí também. A mensagem cristã na cultura informática atual, em 1990. Por quê? Começava a década, né, mais do digital, da informática se desenvolvendo. A igreja teve uma palavra sobre isso? Tem. Quais são os critérios? Como analisa? Não só para os outros praticarem, sempre reforçando a serviço de quem isso tem que estar. Os meios de comunicação para a unidade e o progresso da família humana. A família humana. A proclamação da mensagem de Cristo nos meios de comunicação. Videocassetes, audiocassete na formação da cultura e da consciência. Olha, era o tempo dos videocassetes, era a novidade na época. Então, 1993, depois televisão e família, critérios para saber ver. Olha só, o senso crítico era de lá, daquele tempo, que iniciava a preocupação por isso. Cinema, veículo de cultura e proposta de valores. Olha, se a gente for assim analisar esses títulos aqui, nós vamos perceber como a igreja vem dialogando, vai dando os critérios e vai também procurando aplicar a si mesmo, e são critérios para serem levados adiante na pastoral. Comunicar o evangelho de Cristo, caminho, verdade e vida. Então, é interessante, a igreja não tem medo e nunca deve ter medo de afirmar os valores e a palavra de Jesus. Não. Nós nunca podemos trair isso, porque então nós é que vamos nos tornar os protagonistas, mas não dentro da igreja. E a igreja, quando ela deixa de fazer isso, ela deixa de ser igreja. Ela está sendo o padre tal, a irmã tal, o leigo tal, o fulano tal, mas não está sendo igreja de Jesus Cristo. Então, depois, também
muitos aqui, são 27, né? Os meios de comunicação social ao serviço da paz autêntica, à luz do documento Pacem in Terris, 2003, estava comemorando. Os mass media na família, veja bem que antes eram os meios de comunicação social, aqui já começa a dizer mass media, né? Depois o Francisco já vai falar digital, né? Os meios de comunicação a serviço da compreensão entre os povos, né? E assim por diante. Uma coisa muito importante do Papa João Paulo II, que eu gostaria de frisar aqui, é a questão que o último documento, carta, que o Papa João Paulo II escreveu foi sobre a comunicação. Para o desenvolvimento, quer dizer, enfim, ele faz uma síntese dos documentos anteriores e diz umas coisas maravilhosas. E o que ele escreveu essa carta, bem pequena, em janeiro de 2005, e faleceu em abril. Quer dizer, o último legado de um Papa foi sobre a comunicação. Isso é muito, muito bonito e muito importante, por quê? Porque ele faz quase que digamos assim, ele diz, nós devemos comunicar com a força do Espírito Santo. Ele diz, eu considero o último presente de João Paulo II, o rápido desenvolvimento no campo das tecnologias. Então, a igreja o Papa está sabendo que existe novas tecnologias e o rápido desenvolvimento. Mas ele então vai colocar os critérios que foram colocados no Intermirífica do Concílio Vaticano II, ele vai fazer uma síntese dos pontos principais. Depois ele vai dizer assim, precisa do discernimento evangélico e um compromisso missionário. Quer dizer, a pastoral, ela vai exigir, né, o seu desenvolvimento vai exigir, ele diz, uma mudança de mentalidade e uma renovação pastoral. Olha, o conservadorismo, né? Nós muitas vezes temos muita dificuldade, a própria igreja, né? Os membros da própria igreja, a fazer uma renovação, uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela vem, não é só da boa vontade, ela vem também do estudo, ela vem do buscar a raiz, de buscar a história, né? E não simplesmente de falar, bom, agora é assim, fazemos assim, etc. Qual é a raiz disso? Tanto que, quando a gente tem uma raiz boa, histórica, fundamentação, isto serve também, minha gente querida, serve também para a pesquisa de outras pessoas que estão levando adiante estudos acadêmicos, não é? E estudos acadêmicos, seja no mestrado, seja TCC, seja no mestrado, seja no doutorado, a gente acaba de estar participando de uma banca de doutorado também, lá da Unicinos, tem um professor de Portugal, um rapaz que defendia lá de Belo Horizonte, eu aqui de São Paulo, e 3 professores lá da Unicinos. Mas o que é? Tem bases, assim, muitas das coisas que a gente escreveu, né, com muita modéstia, eu digo isso, e honestidade também, mas vai servindo para os outros se basearem. Então, a nossa pastoral, ela se torna, assim, algo que tem consistência também científica. E nós precisamos, mas eu sou da pastoral, eu sou para usar a máquina tal, coisa e tal. Você não é só operador. Operador é importante que você seja, mas precisa do raciocínio, a quem você pertence, como é. E aí o Papa, voltando a João Paulo II, ele fala assim, mas a gente precisa comunicar com a força do Espírito Santo, né? Porque ele diz, ele vai nos recordar, Jesus disse, eu estarei com vocês até os confins do mundo e até o fim dos séculos. E isso é muito importante. Nós estamos na véspera, né, dessa grande festa de Pentecostes, que todos nós possamos sentir o sopro do Espírito que nos renova e que nos envia, mas que nos envia com isso. E João Paulo II fala, com a força do Espírito Santo. Então a gente não tem que ter medo, não tem que ter medo porque não somos nós que vamos nos apresentar,
nós vamos apresentar Jesus Cristo, e merece ser apresentado com o quê? Com toda a beleza, com toda a profundidade, porque é Jesus, o reino de Deus, que vai ser proclamado. E aí, ainda posso falar mais um pouquinho? Vou entrar Pode, no pode falar 16. mais um pouquinho. Vou entrar no Bento XVI, então. Nosso que querido bom. Bento XVI, que ainda vive, não é? Mas o Bento XVI teve uma... Ele escreve várias mensagens, mas ele é o Papa que a gente poderia dizer, né? Isso é uma opinião minha, pelos estudos, o teólogo da comunicação. Por quê? Porque o Bento XVI pegou bem justamente de 2006 a 2013, quando toda essa parte do digital estava aflorando. Não estava começando, mas estava aflorando com muita força. Como é que a igreja ficava no meio disso, né? Então, veja, especialmente do 2009 a 2013, ele vai dedicar justamente as suas mensagens do Dia Mundial das Comunicações, para o quê? Para essa questão do digital. Será que a igreja está dentro? Será que ela não está dentro? Porque isso não implica só o equipamento, implica a linguagem, implica os critérios que vamos ter. Depois vou falar um pouquinho, quando chegar na parte de Francisco, o que ele nos chama a atenção também, né? Então, o Papa Bento XVI, ele vai dizer assim, novas tecnologias, novas relações. Isso em 2009, gente. Promover uma cultura de respeito, de diálogo e de amizade. Veja bem, que quando a gente diz aqui, respeito, diálogo, amizade, antes de ser virtude, elas são virtudes humanas. O Papa parte dessa parte do antropológico, né? Então, ele diz, nas novas tecnologias, nós temos novas relações. O que são hoje todas essas questões das redes sociais, etc.? O Papa, a igreja, já vinha se preocupando em dizer, olha, existem novas relações. Não é que é preciso cuidar, é preciso olhar como é que nós vamos encontrar a maneira de ser cristã nas redes, que agora vem sendo reforçado. Mas o nosso querido Bento XVI, que começa a chamar a atenção, nem muita gente não se estudou tanto essas coisas, né? Porque o Dia Mundial das Comunicações vem sendo estudado e mastigado mais nesses últimos anos, né? Mas a igreja já estava lá. A gente se serve muito ainda, vai lá na raiz buscar o que a igreja dizia e pensava. Depois, como era 2010, a igreja proclamou o ano sacerdotal, o ano do sacerdote. Veja o link que ele faz, o Bento. Ele diz assim, o sacerdote e a pastoral no mundo digital, os novos mídia ao serviço da palavra. Infelizmente, não foi ainda, a gente está retomando essas mensagens. Por quê? Porque tem maravilhas e critérios aí que não era só para o 2010. Ele estava abrindo os horizontes também dos sacerdotes, especialmente, e da pastoral no mundo digital, porque é importante. A juventude estava passando por aí, começando a passar. Então, os encontros de juventude e mesmo a pastoral da comunicação não podia estar alheio a isso. Precisava aprofundar, não simplesmente comprar um computador mais potente, né? Então, depois do 2011, verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital. Como essa mensagem precisa ser retomada, né? Olha aqui, verdade, anúncio, autenticidade de vida. Não é que são 3 focos importantes que nós estamos nos debatendo hoje sobre isso? Estamos nos debatendo muito sobre isso, né? A mentira, as fake news toda da vida e toda a história que está acontecendo. E o que é verdade, o que é mentira? E o anúncio tem que ser feito com autenticidade de vida. E ele põe na era digital.
E como eu sou também professora de comunicação, eu sinto uma alegria tão grande de perceber que o Papa, o Bento XVI, ele vem assim, de acordo, quer dizer, uma pessoa muito por dentro das teorias da comunicação, conforme elas vão se desenvolvendo. Então, o que, que isso nos deixa perceber? Que não é assim a igreja falando de uma coisa que está acontecendo sem saber. Não, realmente, com profundidade, ele fala que a comunicação está mudando a sua natureza. E agora não vamos entrar na teoria, mas isso aqui nas teorias, hoje a gente estuda isso também. Mas depois ele percebe também que existe um desenvolvimento assim, somos fascinados pelas tecnologias, que é muito bom, mas também se está esquecendo da vida interior. Então ele tem, no 2012, ele fala silêncio e palavra, caminho de evangelização. O que é esse silêncio? Silêncio é a vida interior, a espiritualidade da comunicação, a espiritualidade que você precisa nutrir, desenvolver, né? E então a palavra só pode ser anunciada quando ela é vivida, quando existe o esforço para vivê-la. Em outras palavras, o que Dom Moll nos recordou outro dia, né? Sermos evangelizadores. Depois, olha, no 2013, que foi a última que ele escreveu, olha só, redes sociais, portais de verdade e de fé, novos espaços de evangelização. Então, se alguém tivesse dúvida se a igreja tem que evangelizar também através dos espaços do digital, vai encontrar aqui. Será que a igreja é contra? Será que a igreja é a favor? Não se trata mais de contra a favor, se trata do diálogo com a sociedade hoje, né? E aí foi muito interessante porque o Papa Bento XVI começou também uma questão do Twitter, né? E alguém disse assim, mas agora o Papa está no Twitter? E o Papa falou, né, em italiano, il Papa va dove la gente c'è. Quer dizer, o Papa vai onde as pessoas estão. Olha, é muito profundo isso. Quer dizer, não é uma igreja que dita normas para uma sociedade fazer alguma coisa. Você está lá sentindo as pessoas, quais são os desafios, quais são as expectativas, mas não é por isso que você embarca no mesmo barco. Você vai mostrando como é que dentro deste barco se vive a vida cristã, não é? Primeiro dando o exemplo também como testemunho. E assim, nós chegamos no Francisco, nosso querido Papa atual, né? Eu vi quanto que, nas lives que eu pude seguir também, o quanto que vocês trabalharam essa questão da mensagem desse ano, né? Das histórias, inclusive ontem, trazendo a Lucy, uma história maravilhosa de pessoas que se doam, não só pessoalmente, mas todo o exemplo da Fazenda, né? Fazenda da Esperança, são histórias que nós não podemos deixar morrer. Não é só morrer, esquecer. Ou então, tudo isso é sinal de esperança no mundo hoje. E eu gosto muito dessa frase que o Espírito renova a face da terra. Como é que ele vai renovando? Vai renovando através desses gestos de esperança, etc., como foi elucidado ontem à noite, né? Mas então o nosso Papa querido Francisco, ele tem uma espécie de uma outra maneira de tratar a comunicação, mas não é outro entendimento. É que o Papa Francisco trabalha mais com a comunicação no sentido da proximidade. E ele vai retomando o fio condutor, porque o Bento já colocou lá quais os critérios, etc. Então, o Papa Francisco, não é que ele vai deixando de lado, mas ele vai retomando e fazendo o diálogo com a sociedade hoje, né? Essa sociedade hoje que nós vamos perceber que tem a comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro.
Então, o Papa Francisco se distingue especialmente por essa questão da cultura do encontro, a proximidade, né? Mas ele vai falar do presencial e também do não presencial. Tanto que tem uma das mensagens onde ele fala, nós não podemos considerar a questão digital simplesmente, né, como um amontoado de fios, mas onde a gente pode realizar também a proximidade, criar momentos em que você pode fazer uma evangelização, etc. Agora, não é assim, muito o momento de a gente desenvolver isso, mas para dizer o quanto que a igreja preza isso. Depois, em 2015, veja bem, como, outra característica do Papa Francisco é o seguinte, conforme é de fazer unidade, né? Fazer unidade, eu quero dizer o seguinte, em vez de você, por exemplo, o Vaticano, enfim, a Santa Sé, publica que é o ano da família, e depois você vai falar de outra coisa. Faz a união, ano da misericórdia, então ele une, por exemplo, então, comunicar à família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Olha, essa frase, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. E sabe como ele começa essa mensagem? Vocês até podem ir lá reler. Ele começa com o encontro de Maria com Isabel, mas ele vai falar da comunicação primeira que está no útero da mãe. Olha, então, a família, onde que começa a comunicação? É algo fantástico, maravilhoso. Então, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. A mãe que tem a gratuidade ali do amor. Onde é que é o ambiente que se começa a formar? Então, se a gente analisa mais profundamente, vai perceber que existe um sentido antropológico tão profundo, e também teológico, e bíblico, né? Bom, depois é o ano da misericórdia. Então, a mensagem também é sobre a misericórdia. Comunicação e misericórdia, um encontro fecundo. Quando é que os encontros de comunicação são fecundos? Quando eles se realizam na misericórdia, que supõe o perdão, supõe a compreensão, supõe, enfim, a reconciliação, o respeito ao outro, ou a aceitação do outro, tudo isso que podemos, assim, elencar, que pertencem ao mundo da misericórdia, a comunicação vai ser verdadeira quando se leva em consideração isto, né? E depois, olha, não tenhas medo que eu estou contigo, comunicar esperança e confiança no nosso tempo. Tempos perturbados, né? Ali em 2017 também, guerras para todo lado, e, enfim, nós, cristãos, precisamos comunicar esperança e confiança, não é porque a gente faz de conta que as coisas não estão acontecendo, é porque o nosso coração está firme, tem fé em alguém que está acima de tudo isso. E nós temos que proclamar isto, proclamar, alimentar, dar vida às pessoas, né? Depois, 2018, olha, fake news e jornalismo de paz. Nossa, olha um tema atualíssimo. E é muito interessante como o Papa vai explicando o que é a fake news. A gente lê aqui, lê lá. Tem autor que explica de um jeito, outro que explica de outro. Leia lá na mensagem do Papa para ver como é interessante o tal dos fake news. E ele usa umas imagens, umas metáforas maravilhosas, a começar por aquela da serpente, né? Que engana, se apresenta de uma forma para obter uma segunda coisa, com outra intenção. E depois vai falar, então, da questão do jornalismo. Deve ser um jornalismo de paz, e também de uma forma muito sutil, mas também muita clareza, ele vai dizer que o jornalismo tem um compromisso muito grande com a questão dos fake news. Nós estamos vendo agora quanto problema por causa dos fake news. Não é que só problema, é algo existencial muito importante. Por quê? Porque existem agências que faturam em cima de fake news.
E existem os que vão buscar e encomendar os fake news. E aí, toda a robótica que entra hoje também nisso, né? Muitos robôs, você não está mais sabendo se vem do robô, se não vem do robô, mas os robôs estão a serviço de um segundo, de um terceiro. É uma segunda pandemia mental. Deixa as pessoas confusas. Ali você vai encontrar o que o Papa fala, os critérios verdadeiros. E do ano passado, das comunidades de redes sociais à comunidade humana. Olha, o assunto, o tema atualíssimo. Lá também o Papa explica o que são redes sociais. Só que sempre tem um mote que é bíblico, né? Somos membros uns dos outros. Quer dizer, você não faz uso das redes sociais para destruir alguém, nós somos membros. Aí ele usa a metáfora e também a realidade da comunidade, né? Essa frase, somos membros uns dos outros, é Efésios. Então, uma das características importantes também que o Papa sempre a gente percebe nas mensagens é, observem essa mensagem deste ano, né? Ela tem um caráter antropológico, bíblico, sociológico, comunicativo. O que mais? Integralidade do ser humano. Né? Então, a gente tem uma alegria muito grande, tem muitas coisas para nós corrigirmos, para nós progredirmos, mas o foco são esses elementos que a gente colocou aqui e que é muito importante a gente estar sempre lidando e refletindo. Isso faz parte da formação que Dom Mon falava outro dia, e que é importante que a gente se atenha a isso. Eu não sei se tem pergunta, eu falei bastante, né? Mas dá muita alegria e vamos agradecer também o Espírito Santo que está sempre presente nessas pessoas que levam adiante, levam adiante todas essas mensagens tão importantes. E também vamos, assim, pedir perdão por todas essas incongruências que existem dentro da própria igreja, né? Os fake news dentro da própria igreja, o Papa Francisco sofre muito, precisamos rezar muito, porque cada pouco existe o desafio, enfim, o bem é sempre assim, alvejado, né? Alvejado e com pessoas que vão procurando desconstruir, infelizmente por parte assim de muito. Por quê? Porque o evangelho incomoda. O evangelho incomoda e eu acredito que o Papa Francisco, quanto mais ele procura e incentiva a igreja a viver o evangelho, mais incomoda. Mais incomoda sistemas capitalistas, sistemas onde os pobres sofrem cada vez mais, etc. Dizer a falta da justiça, etc. Então, é lógico que algo que incomoda, o desconforto. E precisamos também rezar bastante, porque isso está bem arraigado dentro da igreja, dentro de algumas pastorais, né, que a gente sofre muito de perceber que a igreja não é lugar para vir fazer carreira, não é para fazer também ser protagonista. É Jesus Cristo que tem que vencer. E Jesus Cristo nos despoja cada vez mais. Mas eu tenho muita alegria de poder, assim, talvez vocês percebam o meu entusiasmo de falar disso, porque realmente nós podemos evangelizar muito, sendo testemunho e sabendo dessas coisas, a raiz do pensamento da igreja. Nossa, que Muito obrigada. muito animador ouvir tudo isso, irmã Joana, né? Muito animador a gente ver, como você mesma sempre costuma dizer, esse fio condutor, né, da igreja de vir ascendendo na compreensão sobre a comunicação e investindo, né, se desdobrando nisso. O Dom Mol, ele, não nessa semana, mas em outras
algumas semanas atrás, ele fez uma live e ele refletiu um pouco sobre também o nosso papel social, né, de que deveria ser também uma preocupação da pastoral da comunicação, pensar em como ajudar a sociedade, né, a vencer a questão da exclusão digital, né, de pensar em leis que beneficiem mais e melhor, sobretudo aquelas pessoas mais necessitadas que geralmente estão fora do alcance, né, do uso das redes, dos equipamentos. E aí a gente viu que já lá em Aparecida, né, já foi uma preocupação. Estava anotando aqui, ó, para dizer. Já Aparecida já deu essas pistas de ação, né? Quer dizer, não é de agora, a igreja já vem traçando metas e apontando e sinalizando, mas parece que a gente tem meio que uma lentidão de pôr em prática essas pistas que a igreja vem nos dando. A senhora não sente um pouco isso, que essas mensagens dos papas, de certa forma, também são um alerta para a gente, né? Contemplar a realidade, né? E fazer uma reflexão de como a gente fazer para que não fique só na reflexão, mas que a gente tenha também pistas de ação mais concretas. É. Olha, irmã Joelma, foi muito bom você ter aludido a isso, porque até estava escrevendo aqui, documento Aparecida, se eu não me engano, é 485, 486, o artigo, né? E lá já fala assim, ó, influir nas leis. Agora, quando influir nos critérios cristãos, né, naturalmente, mas acontece que, se nós não tivermos conhecimento, em primeiro lugar, do que a igreja pensa, não é só a igreja, a instituição, essa mensagem do evangelho, precisa ter conhecimento. O conhecimento também é você adquirir conhecimento. Como é que você vai influir nas leis se você nem sabe o tema do Dia Mundial das Comunicações, por exemplo, né? Porque precisa não só saber citar, precisa argumentar. Para argumentar nesses ambientes públicos, gente, você precisa conhecer a história, precisa conhecer que alguém vai dizer assim, mas a igreja no tempo da Inquisição, derruba, e você fica, né, assim, sem palavras. Então, você tem que dizer, sim, aconteceu isso, não é só o que você está dizendo, até mais que isso. O importante é que depois do século tal, ela deu a volta, ela se voltou para o evangelho, papapá. Você está vendo? Tudo isso precisa de história, porque num instantinho derrubam você, com questões assim de pecados, de história da igreja, que até alunos, por exemplo, que não conhecem nada da igreja, mas sabe dizer, mas o Lutero, não sei o que, não sei o que. Aí você faz outra pergunta, já não sabe mais. Quer dizer, como é que você vai influir nas leis se você não tem um pouco de conhecimento, argumentação? Por isso que muita gente é católica, faz o levantamento de quem está, né, pelo menos há uns tempos atrás foi feito um levantamento de quantos os deputados são católicos ou não. A maioria era católica, agora eu não posso afirmar isso hoje, né? A maioria é católica. Que horror! Porque foi batizado. E onde é que está vivendo o batismo? E aí nós temos os rolos que nós temos. Né? Por quê? Porque as conveniências e tanta coisa que se vai para frente, como é que você vai influenciar numa lei se você não sabe sustentar um argumento histórico, bíblico? Não é que você precisa fazer teologia até não sei quando, mas ter firmeza no que você fala. Começa onde? Esperar ser alguém lá do legislativo? Não, é ali na pastoral mesmo. Pastoral da comunicação. Por isso que eu insisto cada vez mais, a gente precisa ter argumentos, e argumentos não é assim para você não ceder nada, é para você saber discutir, chegar a um consenso.
E lembro sempre do João Paulo II, quando ele dizia, porque a igreja, ele diz, o evangelho não se impõe, se propõe. Então, mas você precisa ter a história para propor. Porque você lida com uma instituição que é milenar e tal, ela teve seus pecados, seus erros, etc., mas ela deu a volta por cima. Então, inclusive, essa progressividade que a gente foi mostrando agora através das mensagens é um ponto positivo. Agora, a prática, nós não entramos nisso. Precisa fazer pesquisa para ver a prática, porque tem resistências. Mas a gente tem que ter o que é claro na cabeça, no sentido da mentalidade de uma igreja que se abre e que sofre por se abrir. Muito bem. E agora eu vou chamar o Padre Jefferson, porque certamente há outras perguntas. Padre Jefferson, você pode voltar a dividir a tela conosco e trazer aí a participação de algumas pessoas. Olá, voltei. Voltou, né? Muito bem. Muito bem, irmã. Muito obrigado pelas palavras, né, por nos mostrar a identidade, digamos assim, a identidade comunicacional de cada Papa, né? Cada um tem a sua forma de ver a comunicação. São temas que nos ajudam na nossa caminhada de fé, na nossa missão, na nossa pastoral, né? E nos ajuda também a colocar em prática o Evangelho de Jesus em nossa vida, né? Contando com os meios de comunicação, né? Então, cada Papa tem sua característica, né? Nós vemos que o Papa Francisco ele tem mais essa de falar do humano, né? Da pessoa, da proximidade, do encontro, contar boas histórias para quê? Para edificar, para construir, para elevar a pessoa humana, né? O Papa Francisco, o Papa Bento, como a senhora disse, né? E é verdade, claro, é mais teológico, né? Ele vai à teologia da comunicação, né? As aplicações teológicas na nossa vida de pastoral da comunicação e a comunicação como um todo, né? Então, o Papa João Paulo II, enfim, um carismático que amava a comunicação, né? Então, todos esses temas da família, da juventude, né, das informáticas, né, interessante a linguagem que se utilizava, né? Então, cada um tem a sua característica que nos ajuda hoje, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo sempre apontando para isso, né? Que a senhora é uma inspiração, disse Leiliane. Também Marli disse que a senhora falou que precisávamos ouvir, né? Que foi perfeito. Maria Laura, né? Que é daqui da minha paróquia, do Monte Carmelo, ela também disse que a senhora não falou bastante não, viu? A senhora falou, é muito bom ouvi-la, falar seu conhecimento nos enriquece, né? Depois ela falou também, que a senhora falou do entusiasmo, né? De falar do assunto, aí ela falou, sim, dá para notar todo o seu entusiasmo, né? Então, nós agradecemos realmente por nos ajudar a refletir. Eu Porque posso às vezes dizer a mais pessoa uma coisinha, padre? Posso dizer mais uma pode, coisinha? Então, o Papa Francisco realmente, essa questão mais do humano, etc. Mas se vocês notam, como ele foi assim sutil nessa mensagem deste ano, quando ele tem uma, agora eu não estou bem lembrada, mas ele fala assim, nem todas as histórias são boas, né? Parece que tem esse intertítulo. E lá ele chama a atenção, sem ter essas palavras, sobre o senso crítico. Ele fala quando os meios de comunicação podem até nos narcotizarem, ele usa essa palavra. Então, o que é esse um chamamento? Chamamento que você, humano, você, pessoa, precisa saber distinguir as coisas, né? Só para fazer mensagem do quanto que o Papa tem maneiras de dizer, mas ele diz a verdade, né? Diz bastante verdade. Ali, nós é que precisamos, então, concluir o que ele está querendo dizer. É o senso crítico. na verdade, a gente tem que rezar a mensagem para extrair realmente a mensagem para a nossa vida, porque Sim, é bela, sim. né? É muito bonita a mensagem. Laura também disse assim,
Verdade, padre, pode analisar ainda que de maneira rápida essas mensagens nos abrem os olhos. Verdade. A proposta nossa, inclusive, no Multicom, né, nos seminários aqui em Caruaru, foi de estudar as mensagens dos papas, né, porque são realmente mensagens que nos enriquecem muito. E às vezes fica no passado, né? Passou o ano e ninguém mais lê, ninguém mais tem, não se interessa, na verdade, de ir lá no site do Vaticano, ver a mensagem. Então, a gente tem que realmente revisitar essas mensagens. Aquela mesmo da verdade, da autenticidade do Papa Bento, né? Belíssimo aquele texto. A gente realmente reza lendo aquela mensagem do Papa Bento XVI. A primeira do Papa Francisco, que falou justamente da cultura do encontro, né? A proximidade, que foi até base da minha monografia, que a senhora sabe. Mas, então, realmente é muito esperançoso para nós, realmente nos ajuda a olhar a comunicação não como somente os meios, pelos meios, a técnica, mas olhar a comunicação com um olhar realmente de proximidade, de encontro, de reflexão, de conhecimento, de aprofundamento, porque se a gente só se liga na técnica, né, só se preocupa em ter uma câmera boa, um computador bom e uma internet boa, e esquece do essencial, que é a espiritualidade, então a gente monta uma TV, uma estação de TV e pronto, né? Então, né, temos que realmente ter a espiritualidade, né? Sim, Deixa eu só sem colocar o dúvida. versículo, o E, Estado sair. o padre Jefferson também, você falou uma palavra muito importante ali, revisitar. Revisitar as não assim algo que é datado, por causa do Dia Mundial das Comunicações, que é o domingo da Ascensão, e acabou. Voltar, incentivar, nós da pastoral, especialmente, incentivar a revisitar, desculpe a expressão, mastigar esses temas, porque são temas atuais, né? E eu acho que um dos deveres, assim, da, gostaria de incentivar para a pastoral da comunicação é revisitar continuamente essas mensagens, porque significa que você está analisando e incentivando a sua atitude de evangelizador no meio do contexto que a mensagem traz, que é uma mensagem, que é um contexto atual. Em relação a isso, irmã Joana, no último mutirão de comunicação do nosso Regional Nordeste 2, nós fizemos um pouco essa atividade, não foi, Padre Jefferson? Aí mesmo em Caruaru, e foi muito bom. Isso. Justamente, revisitar as mensagens. Foi Revisitamos as muito mensagens. interessante. Muitas mensagens. E sobretudo essas marcantes, né? Essas que marcam a nossa história, a nossa pastoralidade, né? E a nossa vida de fé também. Né? Sim. Muito Mas bem. Deixa eu antes olhar de mais você aqui. prosseguir, Padre Jefferson, deixa eu só dizer que tem um abraço vindo da Bahia para a irmã Joana. Padre Rones, lá de Paulo Afonso. Ai, querido, Ele está acompanhando e te manda um grande abraço. Tá, eu também retribuo, viu, com muito amor, muito carinho, uma pessoa muito especial. Isso. Justamente. Muito bem. Então, as pessoas estão nos assistindo nas páginas da Diocese de Caruaru, da PASCOM do Regional Nordeste 2, também da CNBB Regional Nordeste 2, da própria CNBB, e também no nosso Instagram, né, da PASCOM do Regional Nordeste 2. Então, agradecemos a todos que nos acompanham, né, que estão bebendo desta fonte de conhecimento sobre comunicação. Como é importante para a gente, pasconeiros, ter esta base de aporte teórico mesmo, assim, de conhecimento, para sustentar a pastoral, a nossa missão. Né? Quantas pessoas deveriam estar, muito mais pessoas deveriam estar aproveitando do dia, né, que nós temos a oportunidade, nem toda semana, como tivemos essa semana, de ter essa oportunidade de estudar através de conversas, diálogos, né, de realmente de trocas de perguntas e respostas, né? Isso é muito importante, enriquece muito,
muito mesmo. Se nós colocássemos em prática, né, como a senhora disse sobre João Paulo II, né, nem toda a comunicação colocava em prática as atitudes ou as palavras do Papa, né? Se nós colocássemos em prática tudo que nós aprendemos esta semana, com certeza, sobretudo quando voltarmos ao normal, com a graça ou pós-pandemia, se nós colocarmos em prática, nós vamos entender cada vez mais a dinâmica da PASCOM, que não é só técnica, que é, sobretudo, conhecimento, que é, primeiramente, Jesus Cristo, porque temos que ter o conteúdo principal, que é Jesus. Sem esse conteúdo principal, que é ele, nós não vamos ter assunto para comunicar, né? E depois, todos os temas que são ligados a esse assunto principal, né, que é Jesus, aí que nós conversamos esta semana, né? Sem dúvida nenhuma. Isso até anima, né? A gente prosseguir, sabendo que esses eixos, eles estão assim, são eixos essenciais e que tudo em base a isso é que nós podemos depois discutir, argumentar, até influir nas leis, não é? A gente está percebendo que não se trata aqui de a gente fazer comparação e nem assim competir, mas existem muitos setores aí que estão sendo levados adiante com mais nesse sentido de fazer uma missão, digamos assim, para certas religiões. Precisamos assim tomar cuidado com isso, mas também onde está a nossa presença de argumentação, né? De argumentação no sentido de que se transforma em convicção também, né? Não para impor, mas para propor. Porque muitas pessoas, através da nossa convicção, é que dizem, mas olha, como é que é essa história? A pessoa é inteligente, não é tão boba, se ela acredita e tem tanta convicção, é porque vale a pena. Isso até me lembra que eu li num livro uma vez a respeito de um chinês não um chinês, desculpe, um japonês, que não entendia nada da religião católica e nem coisa, e ele ia sempre à missa e à pregação que o padre missionário fazia. E alguém perguntou, mas por quê? Ele falou assim, eu não sei direito o que ele está falando, mas pelo amor e a paixão e a convicção que ele tem, vale a pena. Então, eu estou aqui porque eu quero receber. Olha, eu fiquei muito edificada com isso. Força do testemunho, da convicção que a gente tem, também impressiona os outros. Não é só de impressionar, convence os outros para Jesus Cristo. Nesse sentido, irmã, eu penso que se a pandemia ela expõe tanto a necessidade que as paróquias, que a igreja tem da pastoral da comunicação, ela expõe também a necessidade que a gente tem de fazer um trabalho que, inclusive, é uma coisa que a senhora bate muito na tecla, e também a Conferência Aparecida, que é a promoção da educação para a comunicação, né? Eu acho que nunca como hoje a gente está sentindo tanto, né? Há muitos deveres de casa que nós deveríamos ter feito e não fizemos ainda, ou fizemos, né, um pouco, né? Precisamos amadurecer ainda um pouco mais nesse compromisso, né? Então, nesse sentido, irmã Joelma, eu ainda tenho um minutinho? Tem? Posso falar ainda um minutinho? Pode. Então, por exemplo, a questão aqui dessas novas tecnologias, mas especialmente essa questão assim da inteligência artificial, de todas essas novas, a robótica, tudo isso, não é que a igreja não está observando. E o Papa Francisco, ele confiou a comissão Provita, que é uma comissão que já celebrou 25 anos de estudos, etc., lá numa comissão vaticana, ele confiou a essa comissão o trabalhar com essas pessoas chaves do digital, por exemplo, da Microsoft, de outras coisas,
E sobre a questão da ética, porque uma das coisas importantes que não está dentro das mensagens, por isso não falei, mas é uma questão séria, e foi elaborado um documento, né, com essa comissão e com essas pessoas, inclusive do Conselho lá europeu também, sobre a questão da ética, lidando com a questão dos algoritmos, onde o Papa deixa claro que precisa, não é desprezar toda a inteligência que tem, etc., mas como essa maneira de uma tecnologia desenfreada que vai fabricando e construindo as ferramentas por si próprio, sem a parte humana, ele fala que é importante a questão da ética, de dar sempre o primado ao ser humano. Olha, isso é meio complexo a falar aqui, mas é bom que nós leiamos sobre isso, podemos procurar também no site do Vaticano, se quiser, um dia também posso mandar. Estou fazendo um pouco de pesquisa nesse sentido, porque professores, inclusive de ética, eles precisam lidar com isso, não para resolver, mas é porque é um problema, é uma questão complexa, melhor do que problema atual, que é onde nós precisamos zelar pelo primado do ser humano. E sabe que não está tão longe de nós. Aqui em São Paulo, eu estou recebendo de alguns professores, não posso dizer a universidade, né? São os robôs, os alunos não sabem, mas são os robôs que estão respondendo as perguntas deles online. Estão sendo enganados, porque não é assim uma livre escolha, né? Que você faz o X aqui, etc., então era uma coisa mais mecânica, né? Não, são as respostas mesmo, são robôs. Então, como é que é a história? Onde é que está o ser humano? Olha, é meio complexo, né? Só para dizer que precisamos desse conhecimento, desse aprofundamento, é dever também de nosso na pastoral da comunicação. Sobre isso, irmã, a maioria das empresas, essas empresas comerciais grandes, praticamente todos os atendimento ao cliente agora é por chatbot, né? Você conversa realmente com o robô, seja no site, seja no WhatsApp, você está ali conversando com o robô. Aí, em determinado momento, aqui diz assim, se quer falar com um agente, um atendente, então coloque alguma palavra. Mas para dizer que hoje em dia, realmente, o chatbot está muito... Agora, existe por isso que é preciso, sim, sempre ver, e o Papa não fica condenando, ele fica chamando a atenção para quê? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma coisa que é mais técnica, o robô até pode responder, né? Mas quando é uma coisa que existe a reflexão, um aluno, por exemplo, está fazendo um dever, uma pergunta, como é que o robô que vai dizer o desenvolvimento daquilo não levou em consideração a pessoa? E são universidades, né? Que vem também onde predomina só a questão capitalista. Muito bem. Muito Ainda bem, temos Major alguma Irmã. pergunta, Padre Jefferson? Não apareceu por enquanto aqui, não. Exato, está tudo muito claro, né? Mas, irmã Joana, nós queremos lhe agradecer muito pela sua disponibilidade em participar conosco, e mais do que isso, pelo amor com que a senhora participou e sempre contribui com o nosso regional. Não foram poucas as vezes que nós lhe solicitamos e sempre recebemos esta mensagem amorosa, carinhosa e de tanta qualidade que é o seu trabalho, né? Porque é o trabalho de uma vida inteira dedicada à pesquisa, ao estudo e à elaboração de tantos pensamentos, de tantos livros que nos ajudam a caminhar, a compreender, a discernir, enfim. A senhora, de fato, é um grande presente para a Igreja do Brasil e para a Igreja de Jesus Cristo. Para nós, é uma honra encerrarmos esta semana de formação, esta semana
em homenagem, em comemoração ao Dia Mundial das Comunicações, com a sua presença. Padre Jefferson, acredito que deva querer ainda falar alguma coisa. Somente agradecer, primeiramente, a Deus e a Nossa Senhora por nos proporcionar esta semana tão rica, né, de conhecimento, partilha e de aprofundamento sobre a comunicação. Agradecer a irmã hoje, né, a irmã Joana Putel, né, por estar conosco, né, sempre estar disposta a nos ajudar a aprofundar, nos beneficiando, né, com seus conhecimentos. Então, muito obrigado, irmã, pelo carinho, pela proximidade, pela amizade, viu? Nós realmente podemos ter certeza que nós temos um carinho imenso, né, pela senhora e por tudo que a senhora faz como uma mãezona, né, faz por nós. Também a irmã Joelma, né, por nos motivar, nos animar aqui no Regional Nordeste 2, nos ajudando na coordenação da PASCOM do nosso regional. E a vocês todos que nos acompanharam durante esta semana, que deixaram seus comentários, deixaram suas perguntas, né, e tantas outras coisas. Muito obrigado. Que nós possamos realmente continuar agora aprofundando, né? Não é que acabou a semana da comunicação e vamos deixar de continuar estudando e refletindo, né? Agora é que começa. A semana só foi um pontapé inicial, só foram os tópicos. Agora vamos começar a aprofundar realmente o conteúdo de tudo que nós vimos aqui nesta sala, né? Neste espaço de comunicação. Então, muito obrigado. Eu também agradeço muito, embora não aconteceram as perguntas, mas eu tenho consciência de que deixei a provocação para muita coisa, né? Isso é importante, essa provocação. E eu quero também agradecer, não só o convite que me fizeram, mas eu quero parabenizar também por essa semana, vocês, mas também parabenizar a maneira, se eu, por exemplo, encontro acolhida, é porque tem vocês também que são seguidores, né? Sempre assim estão dispostos a aprender. Eu quero até dizer que isso é uma coisa muito importante. Sempre esse regional tem pessoas que se mostram dispostas a aprender e a proporcionar o aprendizado para os outros. Então, parabéns para vocês também, especialmente vocês dois. E o Dom Jaime, né, que abençoa sempre. Muito Está bem. conosco. E nós queremos também abraçar a tantos outros irmãos e amigos da Pastoral da Comunicação que estão conosco nesta noite e estiveram durante a semana toda, né, para que este momento acontecesse, né, muita gente precisou substituir até outras coisas que tinha, mas privilegiar esse momento, porque sabe da importância, né, sabe da preciosidade, isso para a gente é uma alegria muito grande. Então, nós estamos, né, já quase aí começando a celebração, a festa de Pentecostes, e a gente quer, de fato, pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza a nossa história, conduza a nossa vida, neste regional e na igreja. Nós vivemos um tempo muito difícil, mas quando nós estamos unidos e em comunhão, todo o caminho se torna mais fácil de ser trilhado. Então, o convite é para que consigamos tecer um novo tecido eclesial com as forças somadas de todos nós, todas as dioceses, arquidioceses, com as suas comunidades, com todas as suas equipes, os pasconeiros, como nós chamamos, de antes e de agora, todos juntos, porque temos uma única missão, que é a de anunciar o Evangelho de Jesus. Então, muito obrigada pela participação e pela presença real de todos durante esta semana. Muito obrigada ao Dom Jaime, porque participou conosco todas as noites, interagiu, deu um tema numa das noites, participou junto com o Domol, enfim, se esforçou, como sempre, para demonstrar o seu amor por esta pastoral, por este regional, pela nossa igreja. Então, a palavra final de encerramento é sempre gratidão por todos e por cada um de modo especial.
Eu quero pedir que o Padre Jefferson nos dê uma bênção final, de modo especial por todo esse trabalho do regional, mas nesta noite também pela irmã Joana, como um grande dom de Deus para a Igreja do Brasil. Muito bem. Nós já estamos, na verdade, celebrando, né, as vésperas de Pentecostes, né? Então, seria a missa da vigília de Pentecostes, né? Então, que o Espírito Santo, que desceu sobre Maria e os apóstolos, e desce todos os dias sobre nós, né, para nos dar um novo impulso missionário, né, novo impulso de profissão de fé, novo impulso de anunciar Jesus Cristo, que foi ali naquele momento que a igreja realmente teve esse dínamo, né, essa dinamicidade, essa vivacidade e a coragem de anunciar Jesus Cristo, continuar a missão de anunciar o reino de Deus. Que Ele nos ilumine, para que nós também possamos, cheios do Espírito Santo, comunicar boas histórias, a história das histórias que contém a história de amor de Deus por cada um de nós, que é na Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco. Ele está no no meio meio de de nós. nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que esta bênção chegue a todos os recantos do nosso Regional Nordeste 2 e também, claro, das irmãs paulinas que nos ajudam a comunicar Jesus Cristo. Um abraço para todas vocês e para todos que nos ajudam. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau, até mais. Que a comunicação não se canse jamais de estar a serviço da verdade e da paz. Que a comunicação não se canse jamais de estar a serviço da verdade e da paz. O Espírito prometido continua a